O programa Em Pauta tem como objetivo esclarecer e trazer transparência para o cidadão caraguatatubense todo o trabalho feito aqui na Câmara Municipal. Por isso, hoje, o nosso convidado é o vereador Maurílio Moreira. Como vai, vereador? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por nos receber. Vereador, 1.586 votos eleitos aqui em Caraguatatuba. Gostaria de fazer um balanço com o senhor sobre 2025, né? Os projetos, todo o trabalho feito na Câmara durante este ano eleitoral. Realmente foi uma votação expressiva. Eu sou grato a Deus e às pessoas que confiaram, né, essa importante missão, né, confiando a nós esse mandato. E nós começamos o ano de 2025 ainda como debutantes, digo sempre, né, um vereador de primeiro mandato, primeiro ano de muito aprendizado, de muita coerência, observações, sabendo que a Câmara de Leis ela tem essa responsabilidade de fazer com que nós representemos bem o nosso município e aqueles que votaram e também aqueles que não votaram. Então está sendo um ano de aprendizado, mas de muito trabalho, que graças a Deus a gente vem construindo e em muitas questões estamos tendo êxito, isso é muito importante. Isso é verdade. E até então, algo a se dizer, você é caiçara, nascido aqui em Caraguatatuba, e você traz para a Câmara muitos dos seus valores, né? A sua fé através dos projetos, através das moções, e eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso, de trazer os valores para dentro, né, do próprio trabalho. Então, sou caiçara da Gema, costumo dizer que também sou misto, né? Porque meu pai e minha mãe são mineiros, mas eu tive a grata felicidade de ter nascido em Caraguatatuba, ter escolhido essa cidade para que eu nascesse. Então é uma cidade que, de fato, nós amamos e é uma cidade que abraça todos que aqui chegam, né? Assim como fizeram com os meus pais, e hoje sou fruto, né, dessa escolha deles de ter vindo para Caraguá. É uma cidade que acolhe a todos, por isso nós amamos tanto Caraguatatuba. Certo. E para a gente começar a falar sobre esse balanço de 2025, trouxemos alguns projetos de lei que o senhor trouxe aqui para a Câmara. Um deles foi a garantia trabalhista, né, para os terceirizados quanto aos contratos do município. Se puder explanar um pouquinho sobre esse projeto. O município hoje é um projeto muito importante, assim como todos, não só os do vereador Maurílio, mas toda a Câmara tem essa preocupação de colocar bons projetos. E esse cunho de importância desse projeto, ele faz com que haja uma segurança para os trabalhadores dessas empresas que aqui se instalam. Muitos têm essa insegurança e já houve dentro da nossa cidade empresas que, ao terminar o seu contrato, não tinha ali o provimento para pagar os seus funcionários, principalmente na questão de rescisão trabalhista. Então o projeto ele faz com que todas as empresas, OS e todas as demais empresas tenham uma conta de provisionamento a fim de que seja passado para ela o valor e tirado um percentual onde fica depositado nessa conta. Terminando o contrato, esse valor vai ser usado para pagar a rescisão desses funcionários, a fim de que eles não corram o risco de uma empresa estar aqui por um período, ir embora e deixar todos na mão. É um risco que infelizmente acontece. Já aconteceu algumas vezes, né? Temos relatos aí de pessoas que ficaram sem os seus provimentos por conta dessa irresponsabilidade e má gestão de algumas empresas que aqui vieram. Essas empresas ou algumas delas já efetuaram essa lei, né? Realmente já foi já colocada implementada em prática? Então, essa foi lido, né? No caso nosso aqui, uma lei que já foi lido o projeto. Ainda não terminamos o período da atuação da Câmara, mas acreditamos que é possível ainda este ano que ela seja votada e acreditando que a sensibilidade dos vereadores é grande nesse sentido, que todos aprovem e nós teremos assim uma importante lei a mais no município. Correto. E uma lei agora que foi votada, né, que foi a lei da instalação gratuita das válvulas, né, nos hidrômetros. Sim. Essa é uma lei muito importante porque, como nós conversamos, existe uma passagem de ar nos hidrômetros, né, que faz com que o hidrômetro acabe gerando um valor, né? Pode explicar um pouquinho? Então, essa válvula é um pequeno aparelho simples, né, mas que faz corrigir ali o consumo, né, de água. E eu até falei numa das oportunidades que eu não bebo, mas quem toma chopp sabe que o chopp ele vem com espuma.
e você paga todo ele e só bebe o chopp. Então, na energia, como eu trabalho com a parte de elétrica, chamamos de energia reativa ou energia suja. E na água tem isso com o ar. Então, esse ar que está na tubulação, ele passando pelo hidrômetro, que é o relógio que mede o consumo, ele acaba fazendo ele girar. Consequentemente, você está comprando água e recebendo ar, como se fosse uma promoção, né? Compre um e leve o outro. E aí acaba aumentando os valores de consumo e valores de conta, e isso vai fazer com que isso diminua, né, o valor da conta a ser paga. Então eu acho que é um importante projeto e vai beneficiar toda a cidade. No caso desse projeto, a Sabesp, ela necessita já implementar essa válvula, ou o cidadão necessita fazer um requerimento para poder ir lá fazer essa instalação? Como que funciona na prática? Então, a lei ela vai obrigar a concessionária a colocar nas novas ligações esse equipamento. Então, ele já vem acoplado ao hidrômetro. Então, se vai fazer uma ligação nova, obrigatoriamente ela já vai colocar. Quem já tem a sua água lá ligada, o seu hidrômetro instalado, ele tem que realmente pedir, né, fazer ali o pedido, e a empresa automaticamente, atendendo ao pedido dele, vai lá e faz a colocação, a implementação desse aparelho no hidrômetro. E, vereador, uma pergunta: da onde veio esse conhecimento na questão da válvula? Foi uma descoberta através de algum estudo, alguma coisa, ou ouviu em algum lugar? Então, na verdade, esse equipamento já existe há um tempo. Particularmente, alguns já adotam, né? Aí ele tem que ter o custo da compra, e muitos deles têm o relato da considerável queda nos valores a serem pagos para a Sabesp. Mas já também existem projetos que foram aprovados em algumas cidades, e aí a gente viu, né, esse projeto como eficiente e que de fato tem trazido benefício, e a gente adotou a ideia e trouxemos para que fosse votado na casa, e graças a Deus foi votado e aprovado por todos. E um projeto que vai trazer muito benefício, né? Com certeza. Tudo que se fala hoje em questão de economia é importante. Se você entender que hoje você paga, considerar que você gaste R$100 de água, você paga mais 100 pelo esgoto tratado por essa água. Então, se você tiver uma economia de 20% do 100, você economiza R$20. Você vai economizar 40, porque R$20 a menos vai ser cobrado no tratamento do esgoto. Então é uma economia considerável. Eu acredito que todos vão ser beneficiados e vão ficar felizes. E é até importante, até mesmo para o cidadão, através aqui até do nosso programa do Em Pauta, saber dessa informação, né? Da pessoa poder fazer essa solicitação da válvula. Agora nós falaremos sobre o combate, né, ao comércio ilegal, essa cassação de alvarás que infelizmente ocorre muito, né, em todas as cidades, né? E se puder explicar também sobre esse projeto, como que foi dada esse início, né, para esse projeto ser votado. Então, esse projeto, o que me provocou criar esse projeto a fim de combater algumas irregularidades, algumas questões até de área do crime, né? Porque nós temos situações em que a pessoa furta um celular, rouba uma bicicleta e leva para uma loja de conserto de celular, para uma bicicletaria para ser vendido. Então, uma vez que aquele dono de comércio, ele ter esse aparelho e constar que aquele aparelho é objeto de furto, de roubo, ele passa a correr o risco de perder o alvará, porque trata-se de um crime, uma receptação. Isso acaba fomentando ainda mais o crime na cidade. Com relação à venda de bebidas para menores de idade, também nós temos visto essa prática na nossa cidade. Infelizmente, nós temos visto aí muitos jovens, adolescentes, menores de idade consumindo bebidas e comprando essas bebidas nesses comércios. Então isso só vai obrigar, né, o dono do estabelecimento a não fazer a venda desse ilícito, né, que é uma bebida alcoólica, que sendo para menor é crime, dele não correr esse risco. Uma vez que você faz ele entender o risco que corre de perder o alvará, com certeza ele vai ter um cuidado maior. E existe na nossa cidade uma situação muito triste de uma menor de idade que, ao comemorar o seu aniversário, no dia do seu aniversário, eu não sei se vocês sabem, ela saiu da escola, né, sem o conhecimento dos pais, junto com alguns amigos, e subiram para comemorar no Mirante Santo Antônio. E ao passar e ao subir, ela parou num comércio
e comprou bebida alcoólica. Chegando lá, tendo aquela comemoração, ela se embriagou e ao descer, junto com a amiga de bicicleta, você imagina, você estando sóbrio já é um perigo. Imagina você estando embriagado. Desceu e a fatalidade é que ela se perdeu na curva, passou e isso veio trazer aí uma tragédia para a família. A menina acabou falecendo no dia do aniversário e a irresponsabilidade daquele comércio, daquele comerciante, de ter vendido a bebida para uma menor de idade causou uma tragédia irreparável para toda a família. Então visa corrigir isso. Também nós temos relatos de alguns comércios que têm o tráfico de droga e também armazena o comércio de droga ali ou o produto dentro do seu estabelecimento. E se for constatado e for pego em flagrante, ele corre sim o sério risco de perder o alvará, porque não é justo, né, que essa pessoa continue trabalhando, cometendo tantos atos criminosos. E uma inovação até desse projeto é realmente essa cassação acontecer sem a necessidade, né, do inquérito policial ou até mesmo, né, do trânsito julgado, né? Sim, na verdade, ou foi feita uma correção para que de fato essa área criminal ela tenha esse cunho de ser avaliado e apreciado dentro de um julgamento justo. Não se pode fazer algo de forma a não colocar a parte da justiça junto com o processo. Sim. Então tem que ter todas as provas, não vai ser uma coisa também arbitrária, mas eu acredito que só de saber o risco que se corre de perder aí o seu alvará, as pessoas vão entender, né, e vai diminuir muito essa incidência aí de roubos de celulares, bicicletas e também a venda indiscriminada de bebida alcoólica para os menores. Certo, é uma pauta realmente muito importante para a nossa cidade. Por último, eu gostaria de falar de um dos projetos que aqui em Caraguatatuba tem de muita importância e relevância, que é a conservação dos prédios públicos, né? Sim. Muitas vezes a gente vê a necessidade, né, quando a gente usa uma UBS, uma UPA ou até algum outro local público da cidade, e o porquê desse projeto, vereador? Então, é questão de fiscalização, de você cobrar os resultados de um melhor cuidado com os prédios públicos. Quando se fala em prédios públicos, você fala de dinheiro público e o desperdício desse dinheiro pode se tornar crime. E hoje nós vemos, né, e ouvimos, né, estamos vendo aí uma reforma em massa, né, dos prédios públicos, principalmente na área da educação e saúde, mas muitos deles a gente não consegue acompanhar de fato como que está a condição daquele prédio. Então o projeto ele obriga, né, uma fiscalização e trazer um relatório para a Câmara Municipal para que os vereadores tenham conhecimento de como está sendo cuidado ou não os nossos prédios públicos. Exatamente. Vereador, muito obrigada por esse bate-papo conosco. Imagina. Trazer esse esclarecimento para a população é de grande valia. Realmente, o cidadão necessita estar bem informado com o que está acontecendo aqui na Câmara. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quero dizer a todos vocês aí que nós estamos aqui com esse propósito de trabalhar por todo o município. E nós estaremos fazendo isso durante o nosso período, nesses 4 anos de mandato, na certeza de que conseguiremos e alcançaremos através dos bons projetos, êxito naquilo que nos propomos. Deus abençoe a todos. Obrigado. Esse foi o Em Pauta, que traz para você esclarecimentos da Câmara Municipal de Caraguatatuba. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, e no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para não perder nenhum dos projetos que nós trazemos aqui dos vereadores e também outras matérias e tudo que nós produzimos durante o ano. Até mais!